Aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Vamos à nossa aula para os alunos do segundo ano do ensino médio, Relações de Trabalho, com o subtítulo Tendências do Capitalismo e do Trabalho. Vamos para a nossa aula sobre relações de trabalho, as tendências do capitalismo e do trabalho. E o que a gente vai discutir nessa aula é como que no processo histórico do desenvolvimento do capitalismo, quais foram os impactos que esse sistema econômico gerou na vida de cada sociedade que ele foi gradativamente se implementando. O capitalismo, por mais que tenha esse nome genérico como um sistema econômico, ele não é o único, ele não foi somente de uma forma que ele se desenvolveu. Nós tivemos fases e nós vamos discutir no andamento dessa aula. E cada fase que nós temos do capitalismo, ele impactou de maneira diferente cada sociedade em que ele se organizou. Exemplo, será que as relações de trabalho dos seus pais, dos seus avós, aconteciam da mesma forma? Será que existem diferenças? Será que existem mais ou menos leis que amparam os trabalhadores? Será que você que vai entrar no mercado de trabalho agora vai ir com a mesma perspectiva de arranjar trabalho, com o mesmo tipo de formação que 10, 15, 20 anos atrás? Ou será que o capitalismo força você ter outras especialidades, outras questões como lidar com o mundo do trabalho. Então, são essas questões que nós vamos trabalhar aqui nessa aula. Seguindo aqui, vamos perceber as tendências do capitalismo, vamos dar uma recuperada, como que o pensamento clássico, logo no início do capitalismo, quando ele começou a se organizar, quais foram suas principais características. E não vou especificar o que cada autor falava sobre o capitalismo, mas tentar ver pontos em comum entre o Durkheim, o Marx e o Weber, que todos eles, de alguma forma, se depararam, né, e refletiram sobre aquelas transformações que estavam acontecendo de maneira muito incisiva no século XIX. Então, nós temos aqui, tornou-se predominante no século XIX. Não quer dizer necessariamente que o capitalismo ele se organizou no século XIX, mas eles vão perceber uma nova forma de desenvolvimento. O Weber vai falar, por exemplo, do capitalismo moderno. O Durkheim vai perceber novas formas de relações sociais. E o Marx vai falar da questão do capitalismo industrial, a criação de duas novas classes que estavam sempre começaram a estar em conflito, que é a classe dos operários e a classe dos capitalistas ou burgueses. Então, criou novas relações sociais e de trabalho. Então, esse aqui é um ponto essencial, central no pensamento de todos os três autores. Surgiram novas classes sociais, proletários e burgueses, como eu havia falado. Obviamente, cada autor ele vai adentrar um determinado tipo de configuração das relações sociais e como eles vão refletir sobre isso. Esse pensamento da relação entre operários e burgueses é um pensamento mais do Marx. O Durkheim vai se preparar sobre a funcionalidade de cada pessoa dentro da globalidade da sociedade. O Weber vai pensar sobre como essas pessoas se comportam no capitalismo, qual é o espírito que rege as ações sociais de cada indivíduo dentro do capitalismo, principalmente o capitalismo moderno e industrial do século XIX na passagem para o século XX. E por fim, nós temos o aumento extraordinário da produção e do consumo. Ah, Tiaron, quer dizer que não se produzia antes? Não. É que no século XIX a gente vai ter um salto qualitativo que é bastante perceptível. Por exemplo, até o século XVIII as pessoas morriam de fome. Aí você podem falar, ah, Tiaron, mas no século XIX as pessoas também morriam de fome. Mas a partir do capitalismo industrial nós temos uma produção que as pessoas morrem de fome porque elas não têm dinheiro para comprar. Não quer dizer que não existam mercadorias disponíveis para abastecer a integralidade da sociedade. Então, o saldo qualitativo que o capitalismo tem no século XIX é o que chama a atenção desses três autores e começa a demonstrar algumas configurações, algumas racionalidades, algumas tendências históricas do capitalismo. E nós percebemos duas tendências históricas do capitalismo. Primeiro, o capitalismo ele vai ter sempre uma associação com o Estado-nação.
Muito pelo contrário do que pensadores liberais falam, que o capitalismo ele não funciona porque o Estado interfere na economia, então o capitalismo ele não se desenvolve, isso atrapalha a economia, as relações econômicas. Isso tudo é balela. Nós vamos demonstrar aqui nessa aula que o capitalismo ele só se sustenta como sistema econômico porque existe um Estado que o sustenta. A gente vai averiguar principalmente em relação ao Estado-nação, mas vamos ter um Estado anterior, uma configuração estatal de estruturas burocráticas anterior ao Estado-nação que vai sustentar também o capitalismo, a gente vai discutir. E a outra questão é o constante incremento tecnológico do capitalismo. Isso vai ser uma tendência histórica do capitalismo que nós percebemos hoje. Como eu falo para vocês, nós somos uma geração, quem vive hoje, que a gente é muito acostumado com as revoluções tecnológicas. A gente percebe como a gente naturaliza como isso fosse um dado normal. Esses três sociólogos que nós citamos aqui anteriormente no slide anterior, eles viram pela primeira vez aqueles incrementos tecnológicos e isso ficou, eles ficaram extremamente assustados com aquilo. Que fenômeno novo é esse? Será que a sociedade ela vai se sustentar? Ela vai permanecer como está? Ela vai mudar? Ela vai entrar em desordem? Então, por isso que muitas vezes a gente percebe assim, eles tinham preocupações tolas, né? Mas não é isso. É porque aquilo ali era um fenômeno novo naquela época e hoje nós estamos acostumados. Se nós estamos acostumados hoje ao incremento tecnológico, quer dizer o seguinte, que é uma tendência histórica do capitalismo. Seguindo aqui. Vamos acompanhar essas imagens e vamos interpretar junto. Aqui nós temos a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. São alguns países que eles, vamos dizer assim, eles ditam as tendências da exploração e venda de petróleo pelo mundo. Aí são os países árabes, mais a Venezuela, basicamente. Nós temos o G20, que são as maiores economias do mundo. O que esses organismos internacionais significam para a nossa discussão da relação entre capitalismo e Estado-nação? Primeiro, os organismos internacionais eles existem porque as nações, os Estados nacionais, eles vão tentar de alguma forma modular o capitalismo de acordo com seus interesses. Aí cabe ressaltar, cada país, quanto mais poderoso ele for, mais poder de barganha ele vai ter em relação ao mundo para modular os seus interesses e moldar o capitalismo ao seu bel prazer. Por exemplo, os Estados Unidos e China hoje, ele tem uma margem de manobra e de negociação por serem economias com grandes mercados consumidores, tecnologia de ponta, e nas negociações, de uma maneira geral, eles conseguem impor determinados interesses deles por conta do papel, do peso que eles têm na economia mundial. Outros países vão ter, vamos dizer assim, pesos adjacentes ou questões pontuais. Por exemplo, os países produtores de petróleo, lá na OPEP, como eu apontei, eles são importantes? São. Não são as maiores economias? Não são. Mas eles produzem uma mercadoria que é estratégica na economia mundial. Então, eles têm um impacto extremamente relevante. E eles influenciam também tendências da relação entre o Estado, nação e o próprio capitalismo. Então, o que a gente tem que lembrar historicamente? Desde os primórdios lá do capitalismo, obviamente, os autores eles não têm um acordo geral de quando o capitalismo começou. Por exemplo, o Max Weber, ele vai falar que existe capitalismo desde a antiguidade. Quando uma pessoa comprou por X e vendeu por 2x, esse espírito de trabalho, de acumulação de lucro, isso já é capitalismo. Isso está lá na Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, que é um livro dele. Ele fala lá, ó, desde a Índia, a Grécia Antiga, já existia capitalismo. Mas o que a gente vai se deter agora é o capitalismo moderno. Aí, essa questão do capitalismo moderno, essa organização, essa nova fase do capitalismo, ele razoavelmente concorda também com Marx, que começa lá no capitalismo comercial. O que é o capitalismo comercial? Aquele momento das grandes navegações europeias, onde os estados absolutos praticavam o mercantilismo,
começaram a adentrar novos territórios, como da África, da América, da Ásia, realizar comércio, explorar sobre a característica do colonialismo, quer dizer, vinham as coroas europeias, se dominavam um determinado território, principalmente a América, e o exploravam e criavam um sistema de acumulação que enriqueciam as nações europeias. Então, de uma maneira geral, é aceitável, principalmente no ensino médio, no vestibular, no Enem que vai cair para vocês, que se tem um acordo, uma percepção hoje que o capitalismo começa ali, nos tempos modernos, no século XVI, com as grandes navegações. Vamos chamar de capitalismo comercial. Então, se o capitalismo está associado ao Estado, o que isso significa? Externa e internamente existem leis. Quer dizer o seguinte, o Estado ele se relaciona internamente com seus cidadãos e externamente com outros países. E produz normativas nas relações entre Estados, empresas e trabalhadores. Por exemplo, a OPEP e o G20 são as relações entre os Estados que eles vão organizar leis de competição entre as empresas internacionalmente e os interesses de cada Estado nacional. E os trabalhadores, no caso, entram nas questões internas. Por exemplo, o Brasil tem as leis trabalhistas. As leis trabalhistas, elas regem como deve se portar trabalhadores e patrões, ou trabalhadores e capitalistas ou burgueses, mesma coisa. Então, o que a gente tem que ter em mente também? O Estado e o capitalismo se associam para criar mecanismos estáveis de dominação. Quer dizer, esses organismos internacionais, eles não só estabelecem leis de convivência e de relações econômicas entre os estados, mas também, como eu falei para vocês anteriormente, a partir do momento que tem um estado que é mais poderoso, mais rico, ele consegue valer os seus interesses de uma maneira mais incisiva. A partir do momento que ele estabelece leis estáveis e faz valer os seus interesses, ele estabelece uma relação de dominação. Por exemplo, na relação entre Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, tanto China quanto os Estados Unidos conseguem impor ao Brasil acordos muito mais interessantes para eles que o contrário. Então, esse é o ponto, essa é a questão. Continuando aqui, por exemplo, pelos modelos de relações de trabalho que se estabelece. Internamente, como que o capitalismo ele se organiza aqui no Brasil? Na relação entre trabalhadores e patrões. E essa relação entre trabalhadores e patrões, nós temos leis que são que é a consolidação das leis do trabalho, que ele vai dar o tom de como a produção e o consumo ocorre aqui no Brasil, certo? Internamente, o que interessa aqui para a gente? Como é que acontece essa dominação? Porque se a gente está falando de relação de trabalho, significa quem oferta o emprego, quem vai explorar e quem é explorado. E essas relações são organizadas mediante a mediação do Estado. Então, esse é o ponto. Como é que acontece? Nós temos um agente do Estado. Quem é esse agente do Estado que vai interferir nas relações de trabalho? Pode ser um deputado, legislador, ele vai lá, propõe uma lei e vai organizar as relações de trabalho, ou então pode partir diretamente do presidente, por exemplo, medida provisória, estabelecer leis excepcionais, ou mesmo os juízes que, quando o executivo, o presidente vacila, não manda um texto claro, uma medida provisória, ou mesmo os deputados e senadores não legislam de maneira também clara, quem vai pacificar essas questões das relações de trabalho vão ser os juízes. Então, os três poderes estão envolvidos nessas relações, tanto o judiciário, quanto o executivo, quanto o legislativo. Então, ele vai lá regulamentar, porque uma das principais funções do Estado é regulamentar a nossa vida, do imposto que a gente paga, a sinalização da lei de trânsito, como as escolas vão funcionar, que tipo de imposto você vai pagar. Então, toda a nossa vida, o Estado praticamente ele é onipresente. Então, quando ele legisla, ele vai interferir em algum setor da sociedade. Nesse caso aqui, a gente está falando de relações de trabalho. Então, vai interferir no mundo do trabalho. Praticamente, o mundo do trabalho ele atravessa toda a sociedade, porque todo cidadão é um indivíduo, um homem, né, de maneira geral falando, potencialmente produtivo, que vai se inserir no mercado de trabalho para poder sobreviver. Então, quando interfere nessa relação
dentro da sociedade, entre patrões e empregados, vão ter pessoas que vão ganhar, pessoas que vão perder. E isso vale para todo tipo de interferência que o Estado vá fazer na sociedade. Vão ter setores que vão se atingir de maneira positiva, que aquelas leis são legais, e outras pessoas vão achar, não, aquelas leis estão piorando a minha vida. Isso faz parte do jogo. As relações políticas acontecem assim, entre sociedade, dentro da sociedade civil e como se relaciona com a classe política. Então, principalmente numa democracia como nós vivemos, esses grupos vão fazer pressão àquelas pessoas que tomaram a decisão inicial de como eles vão organizar as relações. Os trabalhadores, através de sindicatos, outros tipos de representação, vão tentar pressionar o governo a elaborar leis mais favoráveis para eles, para os trabalhadores, e os empresários vão querer menos leis trabalhistas, né? Que é uma questão que favoreça a eles. Exemplo claro. Quando o Brasil adotou uma regulamentação do mercado de trabalho, isso foi lá no governo Vargas, isso favoreceu os trabalhadores, organizou, fortaleceu a vida dos trabalhadores, começaram a ter vários direitos, como férias, trabalho remunerado, jornada de trabalho, fundo de garantia, todos isso foram conquistas dos trabalhadores. E no governo atual, não só o governo atual do Bolsonaro, mas já do Temer, a gente já teve uma flexibilização das leis de trabalho. Elas já não garantem tantos direitos aos trabalhadores como garantiam há tempos atrás. Então, essa questão de qual é o momento, quem leva vantagem nessa pressão, aí depende do contexto de quem vai pressionar, como vai pressionar, quais recursos vai utilizar para ter o seu benefício. Lembrando, numa democracia, todas as regulamentações elas partem do dissenso. E os setores que são afetados, eles vão lá pressionar e vai se buscar um consenso que quem tem maior poder de barganha sai ganhando. Então, qual é a questão que fica para a gente? O que levará o mercado de trabalho a ser mais ou menos favorável ao trabalhador? A capacidade de mobilização dos capitalistas burgueses em realizar pressões sobre as instituições. Normalmente, os burgueses, né, os capitalistas, eles têm mais poder de barganha, porque são eles que empregam. A partir do momento que são eles que empregam, pagam imposto para o governo mais diretamente, por mais que, vamos dizer assim, eles têm essa ideia, essa percepção nacional de que todo empreendedor, ele que faz crescer a economia nacional, a classe política tem uma inclinação a apoiar os desejos do empresariado. Não quer dizer que os trabalhadores não tenham seus direitos atendidos, como eu acabei de falar. Os trabalhadores, em um momento, não tinham direito nenhum antes do governo Vargas e passaram a ter uma série de garantias. Então, o que levou, por exemplo, o que leva os trabalhadores a conseguirem benefícios? Por exemplo, uma organização sindical forte. Todo trabalhador ele é um eleitor, então se o governo for muito duro, por exemplo, principalmente em uma democracia, com os trabalhadores, a tendência é que a classe trabalhadora não vote de novo naquele governo também é muito grande. Então, o governo, mesmo que vá desfavorecer os trabalhadores, ele tem que amenizar, né, esse impacto de alguma maneira. Ele não pode ceder tudo ao que os empresários querem. Então, e a capacidade de mobilização dos trabalhadores em realizar pressão às instituições, sobre as instituições. Então, é esse o jogo que se coloca. O Estado interfere na sociedade, tenta regulamentar, os grupos que sofrem interferência, os empresários, capitalistas e os trabalhadores vão fazer pressão na classe política, nas instituições, e essas instituições vão dar um retorno. Aí o poder de barganha em cada contexto varia e a gente tem que acompanhar como eles lidam com essa relação. Seguindo aqui na discussão, aí cabe aquela pergunta que a gente já trabalhou um pouco. Nesse jogo de pressão por leis que regulam o mercado de trabalho, quem leva a vantagem? Como eu falei para vocês, existe uma certa inclinação da classe política em legislar em prol dos empresários, porque existe uma percepção geral da sociedade que eles ofertam emprego, eles dão emprego, eles pagam impostos, eles produzem mercadorias, eles fazem o desenvolvimento nacional.
Então, são todas características que as pessoas percebem como positivas e tendem a dar uma credibilidade ao que o empresariado demanda. Isso é uma percepção, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito forte. Lá, por exemplo, os ricos também pagam menos impostos. Mas a crença do estadunidense é o seguinte: olha, se a pessoa tem uma empresa, quer dizer que ela é bem-sucedida e traz um benefício para a sociedade. Então, para ele continuar empreendendo, existe uma necessidade que eles paguem menos impostos. E as próprias pessoas acham que isso é legítimo. Não estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim, estou falando como funciona lá, como as pessoas percebem essa posição do empresário dentro da sociedade estadunidense. Então, aqui no Brasil, ou nos países de uma maneira geral, né, não vamos falar só aqui no Brasil, o empresário tem uma associação muito estreita com os políticos. Eles conseguem bancar pessoas para pressionar os políticos a legislarem segundo seus interesses. Eu não estou falando de propina, de corrupção, não. Estou falando de lobby. Lobby é uma prática de pressão muito comum na maioria dos países. Exemplo, Estados Unidos, o lobby, essa atividade dos empresários financiarem determinados políticos, pressionarem diretamente e os políticos defenderem um setor do empresariado, ela é completamente legítima e legislada. Aqui no Brasil existe uma tramitação sobre o lobby, mas não quer dizer também que o fato de não existir a lei não quer dizer que não aconteça. Existe, por exemplo, na Câmara dos Deputados, chamadas comissões temáticas, que lá se discute temas de meio ambiente, agricultura, etc. É lá que eles vão pressionar os deputados, por exemplo, a fazer valer os seus interesses específicos. E a outra questão, que como eu falei, eles detêm instrumentos de produção. Se eles detêm instrumento de produção, um negócio, eles ofertam emprego. Então, por esses dois quesitos principalmente, eles têm uma margem de manobra para barganhar os seus interesses em relação aos trabalhadores que é muito maior. Até porque, se a gente for pegar um apanhado no Brasil hoje, os sindicatos são muito fracos. Então, o empresariado, ultimamente, de 2016 para cá, eles vêm conseguindo várias conquistas em cima dos trabalhadores. As várias reformas que o Estado brasileiro tem feito vêm atendendo os pedidos do empresariado, não dos trabalhadores. Então, o que a gente tem que perceber historicamente aqui na linha do tempo? Por exemplo, no capitalismo comercial, como eu falei para vocês, seria a primeira fase do capitalismo. Acontece lá no século XVI, XVII, vai até mais ou menos o XVIII. Quais características? O Estado absoluto, o rei mandava muito. Era a época do colonialismo, que eles começaram a colonizar a América, explorar a África, explorar a Ásia, mas é a América mais incisivamente que os europeus vão lá explorar e tirar suas riquezas para a Europa. E tínhamos a convivência de relações de trabalho entre o trabalho assalariado, o servil e o trabalho escravo. Então, essas três modalidades funcionavam simultaneamente. O trabalho escravo mais específico da América, na África e na Ásia, na Europa não tínhamos. Por mais que a gente já tenha saído do feudalismo, existiam parte da Europa que existiam ainda relações servis, por exemplo, o leste europeu, existia a segunda servidão, mas isso aí é um assunto mais específico da história, e o trabalho salariado que estava se generalizando. Depois do capitalismo comercial, nós temos o capitalismo industrial, que é o que o Marx, o Weber e o Durkheim vão se deter, que acontece no século XIX e vai até o início do século XX. Qual é a característica? O Estado liberal. Existia aquela crença do pensamento liberal que o Estado não pode interferir na economia. Ele não interfere interferindo, porque a partir do momento que o Estado decide não interferir em questões do mundo do trabalho, por exemplo, ele está interferindo, está tomando uma decisão política de favorecer os empresários, porque eles têm um poder de barganha muito maior. Também é uma época que os países europeus, mais os Estados Unidos, começam a ter uma nova dinâmica territorial e econômica de exploração, que a gente chama de imperialismo. Isso aí vocês provavelmente estão vendo na disciplina de História. O trabalho assalariado, ele expande enormemente, e começamos a ter a conquista dos direitos trabalhistas. Vocês vão ver o movimento operário a partir do século XIX, por exemplo, os ludistas, os quebradores de máquina, os cartistas que vão exigir jornada de trabalho, as primeiras reivindicações de férias,
repouso semanal remunerado, e isso vai adentrar o século XX e nós vamos ter praticamente no século XIX para o século XX a maioria das legislações trabalhistas no mundo ocidental, começa lá na Europa e vai atingir também aqui o Brasil. Depois nós temos o capitalismo financeiro, que é caracterizado principalmente pela grande ação dos bancos. Quer dizer o seguinte, o capitalismo financeiro significa que não é só o mundo produtivo da mercadoria, as indústrias que as indústrias produzem, que dá lucro, mas também a atividade de investimento a partir dos bancos. Quer dizer, aquele investimento fictício que você espera que vai dar lucro lá na frente, as atividades especulativas começam a movimentar extremamente o mercado. Então, nesse momento que a gente tem, do pós-guerra até 1970, que nós temos dos 30 anos gloriosos do capitalismo. O capitalismo nunca cresceu tanto quanto cresceu nesse período. A gente tinha um Estado altamente interventor na economia, principalmente realizando gastos públicos que vai dar bem-estar social dos trabalhadores, vai ser, vamos dizer assim, o auge do bem-estar dos trabalhadores, das relações de trabalho. Tinham muitos direitos, praticamente pleno emprego na Europa Ocidental. O Brasil viveu um pouco disso até início da década de 70. Então, era um momento completamente diferente. E aqui a gente tem a consolidação das leis trabalhistas. Os sindicatos eram extremamente fortes. Exemplo disso. No Brasil, por mais que nós naquela época estávamos no período militar, os sindicatos eram fortes para fazer um confronto com a ditadura militar. Foi aquele momento que surgiu o Lula. Não estou fazendo apologia se ele é bom ou ruim, mas que ele surgiu como potência política e a representatividade política dele naquele período ali. E, por fim, nós chegamos hoje em dia ao capitalismo financeiro e informacional, quer dizer, são as inovações de automoção informacional que a gente tem, principalmente a partir da internet, que nós temos hoje. Então, vai da década de 70 até os dias de hoje. Características: estados neoliberais, quer dizer, se no período anterior nós tínhamos um Estado grande com investimentos públicos, saúde, educação, direitos trabalhistas, etc. Hoje em dia é o contrário. É um Estado mínimo de austeridade fiscal. Você retira direitos dos trabalhadores, faz menos investimentos sociais. Então, é esse o panorama que nós vivemos hoje. O panorama também da globalização. O trabalho não é mais tão consolidado, ele é flexível, ele funciona de acordo com as demandas do mercado consumidor, que a gente viu no vídeo anterior na aula do bimestre passado, que é o sistema do toyotismo, e a precarização dos direitos trabalhistas. A gente vê, não só aqui no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo, da década de 70 para cá, a diminuição dos direitos dos trabalhadores. Então, essa é uma perspectiva. Para fechar aqui esse ponto da relação entre capitalismo e Estado-nação, o que a gente pode resumir? Primeiro, passar de uma fase a outra não significa que as características anteriores deixaram de existir. Significa o seguinte: capitalismo comercial, principal tipo de ação, comércio. Não quer dizer que o comércio a gente não pratica hoje, a gente pratica e continua a praticar. Só que significa que existem outras relações funcionalmente dentro da sociedade que começam a se destacar de modo a sustentar o sistema. Por exemplo, o capitalismo comercial, comércio; capitalismo industrial, que é produzido na indústria; capitalismo financeiro, a atividade bancária; e o capitalismo hoje financeiro e informacional, as atividades bancárias e relações de consumo e relações de produção flexíveis. Então, são essas dinâmicas que a gente tem que notar. Não quer dizer que o que aconteceu antes passou a deixar de existir. Não, estão presentes ainda hoje. Ter a propriedade dos meios de produção separa capitalistas e trabalhadores funcionalmente. Quer dizer o seguinte: capitalista é aquele que detém os instrumentos de produção, tem a empresa e oferta e explora o trabalho do trabalhador. E o trabalhador é aquele que está inserido em algum lugar nas relações de produção. Essa aqui é a ideia. Não tem aquela ideia do ditado popular: quem trabalha, você ganha o seu salário, mas quem fica é quem te explora te dá o salário. No caso, o modelo de Estado se adapta às tendências do capitalismo, atingindo. A gente acompanhou ali várias formas de Estado: o Estado absoluto, o Estado liberal, o Estado do bem-estar social.
o Estado neoliberal, cada Estado ele vai sustentar o capitalismo e vai, de alguma forma, normatizar e garantir formas estáveis de dominação dos capitalistas sobre os trabalhadores. Porque, como eu venho falando, a margem de manobra, de barganha dos capitalistas em relação aos trabalhadores dentro da estrutura de Estado é muito maior. Então, é, existe uma inclinação para que esses interesses sejam atingidos e eles continuem nos seus status quo, que são de capitalistas. Então, passando aqui para outra discussão que a gente falou, que outra tendência do capitalismo é a questão do incremento tecnológico. Como que a gente pode captar essa relação entre capitalismo e tecnologia? Vamos acompanhar as imagens. Lá no século XVIII, a gente teve a máquina a vapor do James Watt. O James Watt era engenheiro. Depois, um grande avanço, por exemplo, foi a eletricidade à corrente alternada do Nikola Tesla, que ele também tinha uma formação acadêmica, né, muito importante, um grande debate com vários inventos nos Estados Unidos, várias patentes. O que traz para a gente esses dois inventos? A tecnologia é uma característica do capitalismo. Então, assim, o capitalismo, se ele tem uma necessidade de sempre estar acumulando, o capitalista tem a necessidade de lucros, como é que se pode aumentar o lucro? Ou você explora mais o trabalhador, ou você substitui o trabalhador por máquinas que vão produzir muito mais que o trabalhador. Então, a tendência do capitalismo a produzir mais, vender mais e ganhar mais dinheiro é o incremento tecnológico. Então, como é que acontece esse incremento tecnológico? Com o conhecimento sistematizado. Mas não é qualquer conhecimento, não é o conhecimento que eu, você, qualquer outra pessoa normal julga como importante, mas é o conhecimento que o mercado julga como importante. Por exemplo, se vocês forem pensar, por mais que vocês estejam numa escola pública, que tem uma formação cidadã, essa é uma missão da escola, existe uma necessidade de formação de vocês para o mercado. O conhecimento que vocês têm na sala de aula também é para o mercado. Então, atende os desejos do capitalismo. Lógico, vocês estão inseridos dentro do sistema capitalista de produção. Então, aqui, a reflexão que a gente tem que colocar: o capitalismo possui uma lógica? Então, assim, o que os sociólogos nos dizem sobre a lógica do capitalismo? Aí, tanto o Marx aqui ele vai falar o seguinte, ó, a burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. O que significa essa primeira parte? Que existe uma necessidade da burguesia para sempre ampliar os seus lucros, ter uma maior produtividade. E essa produtividade só é conseguida a partir da implementação de tecnologia no mundo da produção, nas relações de produção. Então, isso aí é claro, ele aponta isso percebendo no século XIX. Tudo que era sólido, estável, desmancha no ar. Quer dizer, aquele mundo feudal, do antigo regime, do rei, onde existia a aristocracia, os nobres que eram bancados pela população, deixa de existir. Tudo que era sagrado é profanado e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os outros homens. Quer dizer o seguinte, que o que vai mandar agora é uma relação de competição. Tudo aquilo que era estável no mundo aristocrático, o aristocrata ele não tem mais aquela posição garantida. Ele vai ter que trabalhar também. Mas não vai trabalhar da mesma forma com o sistema jurídico do antigo regime, mas de uma sociedade liberal, mais competitiva, que se ele demole, a empresa dele deixa de existir, ele fica pobre. Então, esse é o novo panorama que o Marx coloca. E o Max Weber ele vai falar o seguinte, olha, a capacidade de concentração mental, bem como a atitude absolutamente central de sentir-se no dever de trabalhar, encontra-se aqui associado com particular frequência a um rigoroso espírito de poupança que calcula o ganho e seu montante geral. Quer dizer o seguinte, tanto trabalhadores quanto os capitalistas, todos eles
tem o objetivo, uma ação dentro da sociedade que visa o quê? Lucrar. O trabalhador lucrar para manter as suas necessidades mais básicas e o capitalista para continuar enquanto capitalista. Há um severo domínio de si e uma sobriedade que elevam de maneira excepcional a produtividade. Quer dizer, o capitalista quer um trabalhador eficiente, produtivo para ganhar mais lucros, e o trabalhador, de uma maneira geral, ele quer ser produtivo para ser reconhecido e ganhar um melhor salário. Então, essa é a lógica que a gente tem no capitalismo. Então, tanto o pensamento clássico ele percebe essas tendências dentro do capitalismo que nós temos ainda hoje. Então, seguindo aqui. O que há de comum entre os autores nas tendências do capitalismo? Tanto Marx quanto Weber eles percebem o seguinte: o trabalho é estabelecido prioritariamente para o lucro. Quer dizer, vocês, por mais que vocês desejem uma profissão, vocês querem ser médico, advogado, serem reconhecidos, vocês não vão fazer essa escolha de maneira assim, eu quero e pronto. Não. Existem condições ali, primeiro, que é a necessidade. Como as pessoas comuns trabalham por necessidade, não por reconhecimento social de fazer o que gosta. Então, essa primeira necessidade do trabalho é conseguir um lucro, né, um salário que faça você sobreviver. Agora, o capitalista é conseguir o quê? Continuamente sua margem de lucro para que o mantenha rico. Para isso, preciso de maior produção via tecnologia. Quer dizer, no caso dos capitalistas, eles precisam gradativamente inserir mais tecnologia, principalmente o Marx acentua mais isso, que a burguesia só existe se e somente se estiver revolucionando constantemente os meios de produção. Então, essa é a ideia. O conhecimento segue uma aplicação técnica para o lucro. Quer dizer o seguinte, o conhecimento não é para satisfazer a vida do trabalhador. O conhecimento é para suprir as necessidades de mercado. E principalmente o capitalista. Então, essa é a tendência. Os trabalhadores, muitas vezes, tudo bem, a gente vive numa sociedade democrática, a gente tem um poder de barganha porque a gente vota e de alguma maneira o conhecimento também é sistematizado para satisfazer um pouco das nossas necessidades. Mas a margem de manobra de implementar um sistema educacional para as tendências capitalistas e o estabelecimento de um currículo é muito grande. Basta ver nas escolas públicas do Rio de Janeiro esses cursos de administração. São cursos pró-mercado, não é pró-formação de cidadão consciente politicamente. Contextualizando essa questão das fases do capitalismo, esse incremento tecnológico, o que a gente pode perceber? Até o século XVIII, no Ocidente, as relações econômicas conviviam. Por exemplo, temos essas duas imagens aí. O Papa Clemente e o rei Luís XIV. Mas, de uma maneira geral, predomínio do pensamento cristão, o pensamento religioso, a força do poder absolutista, né? Uma sociedade de estamentos, e que os trabalhadores submetidos à servidão, no caso da Europa, ou então a escravidão aqui na América. Então a gente tinha um predomínio do pensamento religioso. Quer dizer o seguinte, esse pensamento cujo objetivo era atingir Deus, de certa maneira, e essa sociedade estável entre a nobreza que serve ao rei, o clero que cuida da sua vida espiritual, o restante da população que trabalha, e aqueles setores não trabalhavam, não eram produtivos, isso impedia a realização do capitalismo no sentido pleno. Por quê? Eram classes, não são classes, desculpa, estamentos estagnados que não eram produtivos funcionalmente para o capitalismo. Então, esse que é o contexto. As relações de trabalho, serviços e escravistas conviviam ainda com o trabalho livre e assalariado. O conhecimento não estava sistematizado para finalidades lucrativas. Lembrando, o conhecimento naquele momento ele era estabelecido, muito dele amparado para a crença da interferência do maravilhoso de Deus na vida dos homens. Não existia um sentimento em prol de um conhecimento voltado para o lucro. E isso muda no século XIX, que a partir do século XIX a gente tem o que? Relações econômicas que
institucionalizam dentro das estruturas de Estados um formato de uma sistematização do conhecimento voltado para o lucro. A gente tem um avanço brutal do trabalho livre, quer dizer, todo ser humano é potencialmente produtivo. Ou ele é explorado ou ele é o explorador. E o conhecimento e ações voltados para a lucratividade. Aí significa o seguinte: qual o questionamento que a gente tem que fazer se o conhecimento dentro do capitalismo, a partir do século XIX até os dias de hoje, eles são mais voltados a atividades lucrativas que os interesses dos trabalhadores? Então o Habermas, né, que é a questão que ele vai colocar, que é um filósofo alemão, qual é a consequência disso para os trabalhadores ao longo do tempo? Desemprego estrutural, quer dizer, a partir do momento que você tem a substituição dos trabalhadores por máquinas. Exemplo, se você vai ao shopping hoje e compara com 5, 6 anos atrás, antigamente você tinha aquelas pessoas cobrando lá, você pagava o seu estacionamento para uma pessoa fisicamente. Hoje em dia tem um totem, que é uma máquina lá que produz. Significa o quê? Ou aquela pessoa conseguiu um novo emprego, ou ela estará desempregada até os dias de hoje, que não é nada difícil na atual situação do mercado de trabalho brasileiro. Aí o Habermas fala assim: a tecnologia e ciência seguem os interesses da burguesia. Por quê? Como a margem de manobra da burguesia é muito maior, tanto para fazer valer as relações do mundo de trabalho, ela sempre vai financiar e bancar e pressionar o governo também, que através dos seus sistemas educacionais, principalmente o universitário, que produz conhecimento científico e tecnológico, que ele se direcione para atividades cada vez mais lucrativas e que tenham menos interesses das pessoas comuns. O conhecimento e ações voltados para a lucratividade. Então, é isso que a gente está falando. E as discussões se dão no sentido técnico e não prático. O que significa isso? Existe uma ideologia hoje em dia que, se você não sabe tecnicamente dominar um assunto, de um conhecimento que normalmente pertence às classes dominantes, você não pode se inserir naquela discussão. A partir do momento que você não se insere na discussão, você não toma uma ação política. Você deixa para um grupo de restrito de pessoas a decidirem as questões de uma sociedade para aquele pequeno grupo e você não participa. Então, aquelas pessoas vão tender, né, no caso a burguesia, a tomar decisões voltadas aos seus interesses e não dos trabalhadores de uma maneira geral. Significa que, a partir do momento que o conhecimento se torna restrito e voltado para a lucratividade a partir de uma organização de Estado que pressiona os sistemas educacionais a funcionar de uma forma pró-mercado, significa que os interesses dos cidadãos na satisfação dos seus interesses práticos, a produção de um conhecimento para a sua vida prática, o que te afeta concretamente, ele não é produzido. Obviamente, gente, eu estou exagerando um quadro da realidade a título de explicação, mas de uma certa forma geral é isso que acontece. Não quer dizer que não tenha que existir um conhecimento produzido para o mercado, para as relações de mercado. Mas existe uma parte do conhecimento que ele tem que ser livre para atender o cidadão. E a partir do momento que atende o cidadão, ele fortalece as próprias instituições democráticas. É esse o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, tá bom? Então aqui fica a nossa bibliografia. Qualquer dúvida, comentem aí embaixo ou entrem em contato comigo como vocês sempre fazem. Até a próxima, um abraço.